Olá, bem-vindo ao 46º encontro da mentoria A Riqueza das Ações. E assim como o encontro anterior, este aqui não é no estilo ao vivo que eu estava fazendo desde o início do ano, porque houve toda uma interrupção. Inclusive, acho que o meu mentor principal é um cara muito extraordinário para conseguir fazer as aulas da mentoria dele estando em viagem. Então eu estava em São Paulo, passei 10 dias lá, e é interessante pensar sobre como fica evidente aquilo que nós conhecemos como desigualdade social lá, porque é um lugar grandioso, imenso, com muita gente na miséria. Contudo, apesar de esse cenário parecer perfeito para que alguém pudesse discorrer longamente acerca das virtudes do pensamento, exemplo, de Karl Marx, que divide o mundo de maneira um pouco simplista para os nossos moldes atuais do capitalismo, entre burguesia e proletariado, é um momento para pensarmos no porquê. Por que São Paulo Paulo capital, no caso a cidade de São Paulo, é tão cheio de desigualdade? O que acontece com a maior parte das pessoas que acaba caindo na doce facilidade do pensamento didatizado de Karl Marx é achar que a culpa é da dita burguesia e que o proletariado, que é todo mundo que trabalha, que não é dono de empresa nem nada, é um grupo coeso, um grupo que tem que se unir, proletariados do mundo, univos, como diz o Manifesto Comunista, para acabar com a burguesia. Só que é interessante como a pessoa que quer buscar de maneira vitimista as coisas vai encontrar sempre uma desculpa. Vitimista é um perito em desculpas. Então, se você discutir com um marxista, ele vai querer argumentar com tudo aquilo que Marx deu. Marx que eu estou falando aqui de maneira aberta porque eu tenho certeza de que não vai haver nenhuma pessoa que vai criticar aqui. Se houver alguém que vai criticar, é a pessoa que vai estar validando o lado certo do que eu estou dizendo. Então, Karl Marx foi um pensador influente lá do século XIX, teve uma vida bastante atribulada, ele era um cara inteligente, começou a estudar direito, largou, foi estudar filosofia, depois ficou tão ferrenho nas suas ideias a favor da ideia do comunismo que não conseguiu arranjar emprego em lugar nenhum, acabou sendo bancado por Engels, teve problemas com a família, ficava mais tempo estudando do que cuidando dos outros. Bom, mas foi um cara influente, um cara muito importante, que não viu que o mundo moderno que o capitalismo criou é muito mais complexo do que aquilo que ele viu do capitalismo industrial. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Por causa do contexto em que eu estava lá. Então, é visível como pessoas que têm uma condição um pouquinho melhor acabam tendo essa tendência a querer ser marxista. O mês é o mês da geração de valor, mês de novembro. E hoje é um dia específico para falar sobre dinheiro. Dinheiro. É interessante porque quando eu estava lá em São Paulo, ainda ontem, na terça-feira de manhã, o contexto era muito ruim para falar sobre dinheiro, porque eu tive uma conversa com a minha filha mais velha lá, e ela defende esse ideal lá, que é o direito dela. Na graduação também já acreditei nesse pensamento de Karl Marx acerca da luta de classes, do conceito de mais-valia, coisa assim. Só que depois de alguns anos, para ser exato, uns 11 anos após eu ter me formado, minha cabeça deu uma virada muito grande, porque na prática de um homem que vive no século XXI, de um homem que também leu muito, não faz sentido querer aplicar Marx a tudo, querer ficar culpando os outros. Até porque ficar culpando o tempo todo os outros
não é muito certo. Então, se eu for querer culpar o Marx, eu também vou estar errado, ainda que eu não concorde com ele. Não existe culpa nenhuma. Existe a necessidade de cada um ter a sua autorresponsabilidade de pensamento. Então, o assunto hoje é dinheiro. Dinheiro é o quê? Se nós formos pensar bem o que é o dinheiro, entre dinheiro e tempo, dentro daquela frase tempo é dinheiro, existe um erro, porque o tempo humano de vida é finito. É finito. Nós temos pouco mais de 1 milhão de horas de vida. E após isso, acabamos fisicamente. Não existe isso. Já o dinheiro é diferente. Você não pode multiplicar ao pé da letra o tempo, o seu tempo de vida. Você não pode. Você pode viver de maneira melhor o tempo que você tem. Você pode viver o máximo que o seu organismo pode em condições de saúde bem seguidas. Mas você não pode aumentar o seu tempo de vida, além daquilo que geneticamente foi programado. O ser humano não vai viver, nas condições atuais, pelo menos de avanço da ciência, para além dos 120 anos, 110 anos é muito já. A pessoa já está quase mais inconsciente do que consciente, quase não vivo. Mas o dinheiro dá para multiplicar. O dinheiro dá, porque o dinheiro não é uma grandeza natural, é uma coisa que o homem inventou. Vamos pensar nisso. O homem inventou o dinheiro. O homem não inventou as frutas. O homem não inventou a própria carne do corpo dele. O homem inventou o dinheiro. Repara que tudo que o homem inventa é uma coisa que dá para multiplicar com facilidade. Por exemplo, existem plantações que você não tem como multiplicar a safra de maneira natural. Aí o ser humano inventou, digamos, soja transgênica para multiplicar. Milho transgênico, que é uma adaptação do homem. Você pode fazer roupa em larga escala. Você pode criar várias coisas que o homem criou em larga escala. E uma delas é o dinheiro. Então, quando eu vou pensar sobre dinheiro, a ideia primeira é: dinheiro pode ser multiplicado. O dinheiro não falta para as pessoas. Que aí sim é o porquê que eu não gravei ontem o vídeo, porque o contexto lá era horrível para isso. Dinheiro, apesar de você poder ter sido criado num ambiente que o dinheiro é uma questão de escassez, que tem que ser contada a moeda, o dinheiro é uma invenção humana e, como tal, precisa de outras invenções do homem para existir. Como assim? Se um homem produz uma máquina de lavar, ele produziu aquilo, ele inventou aquilo, ele quer dinheiro, que é também uma invenção do homem. Então toda invenção humana requer outra invenção humana. Se você não tem dinheiro é porque você não está criando alguma coisa. Se você cria uma coisa, o dinheiro vem. É como se fosse isso. O dinheiro, ele está presente. Desculpe meu anacoluto, o dinheiro está presente onde há geração de valor. O dinheiro se mantém com quem constrói coisas. O dinheiro se multiplica com quem constrói coisas. É assim que funciona. Então, por exemplo, como assim o dinheiro se mantém com quem constrói coisas? Se você, vou repetir, já falei várias vezes nesses vídeos, porque ainda que seja necessário que haja políticas públicas para ajudar aqueles que são necessitados, existe sim aquele tipo de pessoa que, isso não é oficial, mas que, de acordo com o que observo, classifico como o pobre bom, o pobre mau, o rico bom e o rico mau. Que é o quê? Rico mau, o pobre mau é aquele que tem condições, tem até conhecimento das condições, das causas e consequências daquilo que ele vive ou do que precisa viver para viver bem, e mesmo assim joga fora oportunidades. Por exemplo, tem escola, mas não quer estudar. Não digo escola pública, há aqueles que ainda pagam. Tem pai que paga cursinho, ele não quer estudar, que paga, não sei se pode falar aqui, Kumon, a pessoa não estuda, que paga curso de informática e não estuda. Sabe que tem que estudar, mas não quer. Esse, se virar pobre,
tendo tido condições, é um pobre mau. É um pobre mau. Que não pode falar do rico mau. Perde todo o direito. Porque é uma pessoa que vai querer dizer que falta condições para os outros, vai querer militar, vai querer balançar a bandeirinha na rua e não vai ter razão alguma para isso. Como é que... O que tem a ver com dinheiro isso? Tudo tem a ver com dinheiro isso. Porque se a pessoa tem condições e não estuda, e lá na frente falta, ela tem a responsabilidade pelo dinheiro que não tem, ou pelo pouco dinheiro que tiver. Aí alguém pode dizer, mas há pessoas que tentam e não conseguem. Tentar, quem tenta não consegue. A ideia é persistir, é ter consciência. Quem tem consciência de verdade não vai ficar no nada. Fica no nada quem não tem consciência verdadeira. Por exemplo, se a pessoa acha que estar dentro de uma escola somente já vai dar garantia de que ela vai ter dinheiro na frente e ela não estiver estudando de verdade, só quiser fazer o que ela quer, ela vai terminar os estudos e não vai ter condições. E ainda vai ficar fazendo um discurso vazio de que, viu, a escola não adianta. É uma esperança falsa que nos dão. Não é esperança falsa. Não é esperança falsa. É falta de atitude, é falta de disciplina, é falta de persistência. O que é persistência? Persistência é o que falta para todo aquele que fala que eu me esforço e não consigo. Se esforçar do jeito errado não leva a lugar nenhum. Nós no Brasil temos muita gente esforçada, a gente não tem que aplaudir. Não é para aplaudir o esforçado. Não é, parece estranho falar isso. Esforçado não merece aplauso. Por quê? A maior parte dos esforçados do Brasil fica teimando com um tipo só de atividade que não leva a lugar nenhum. É aquela coisa do grão em grão, aquele ditado popular miserável. De grão em grão a galinha enche o papo. Não é verdade. Não é verdade. Esse aí é o tipo de pensamento que faz a pessoa ficar batendo, dando murro em ponta de faca e indo a lugar algum. Você não tem que ser esforçado. Eu não sou esforçado. Eu não sou esforçado. Quando eu era esforçado, o meu resultado na escola era baixo, muito baixo. Quando eu era exemplo, como é que eu era esforçado na escola quando eu era criança? Entre a infância e a adolescência. Eu decorava as matérias. Eu pegava um Walkman, gravava a minha voz e usava uma apostila de geografia. E ficava repetindo aquilo até fazer a prova. Tirava 10? Não. Por quê? Porque eu só estava me esforçando. Eu achava que decorar a apostila ia me ajudar. Prova de história, a mesma coisa. Não tirava 10, porque eu estava me esforçando. Esforço. Bora tirar essa palavra do vocabulário quando vamos falar sobre motivar ou ativar o pensamento de alguém. Esforço não adianta nada. Persistência é que é tudo. A persistência é um conjunto de testes que você faz até encontrar a maneira mais adequada de agir. Então a pessoa que se esforça a vida inteira e não sai do lugar é uma pessoa teimosa. Às vezes é teimosa ou uma pessoa que não teve acesso. Temos dois tipos. Aquela que não teve acesso ao conhecimento certo e por isso ficou teimando naquilo de maneira inconsciente, e aquele que tem conhecimento, mas não tem consciência. Há alunos que sabem que tem que estudar, por exemplo, mas não tem a consciência de que tem que estudar, que é diferente. Porque quando você tem consciência de que precisa estudar, você estuda. A consciência gera ação, essa é a diferença. Conhecimento não gera ação. Eu posso conhecer muita coisa, mas existem coisas sobre as quais eu não tenho consciência. Mas quando eu tiver, eu vou agir. Então não adianta a pessoa ter um conhecimento e ficar falando dele, batendo boca, se esse conhecimento não se efetiva em uma ação específica. E o que tem a ver isso com dinheiro? Às vezes a falta de dinheiro é falta de atitude. Porque o dinheiro é de uma natureza estranha. Por quê? Nós fomos ensinados sobre a ideia errada de que ele acaba. De que se alguém é rico é porque falta para o pobre. Não. Não no sentido geral do termo. Porque o empresário, o dono de uma empresa,
que gera aqueles valores, ele não está tirando do pobre em si. E devemos esquecer nesse momento aquela ideia de que, mas tem um salário, que ele lucra muito e paga pouco aos trabalhadores. Se você for uma pessoa inteligente de verdade e pegar o demonstrativo financeiro da empresa e fizer os cálculos de dar mais dinheiro para as pessoas do que você acha, dentro do que você acha que deveria ganhar salário, você vai ver que em alguns anos você mataria a empresa. Que a empresa não existiria. E não existindo a empresa, o que aconteceria? Você ia ficar feliz, aplaudir entre aspas, o sumiço de um rico? Não. O que ia acontecer é que haveria desemprego em massa. Desemprego em massa. As pessoas não têm noção de que no mundo empresarial, se alguém abrir uma empresa e tem os funcionários, ela está gerando emprego. Se essa pessoa não existir, se esse sistema não funcionar, não haverá empregos. Por que você acha que aqui no Brasil há pessoas que ficam migrando para o sudeste e sul do Brasil em busca de emprego? Porque há empresas lá, há fábricas, há indústrias de pessoas que são donos desse sistema. Então o que falta aqui em Belém? Gente que seja dono de empresa. Tem muito pobre para poucas indústrias. Então vai faltar emprego sempre. A desigualdade não é só em relação ao dinheiro, não é apenas uma questão de existe alguém mal tirando do outro. Não, é gente que não está produzindo. Tem que ter um núcleo, tem que ter um chefe, tem que ter alguém que lidere aquilo. É como se fosse, digamos que temos 5 empresas, exemplo muito rasteiro, 5 empresas no Pará para quantos habitantes aqui? Será que há milhões de habitantes aqui? É como se fossem 5 pais e mães para cuidar de 100 mil filhos. 200 mil, 300 mil filhos. Não dá. Então o que falta é atitude aqui. Se você olhar por que o dinheiro não acaba, é só olhar o sistema financeiro por parte dos bancos. Existe uma loucura, se você pesquisar na internet direitinho sobre como os bancos lucram, você vai ver que o banco gera dinheiro do nada, a partir dos empréstimos que ele faz. Então você faz um empréstimo, você deposita o dinheiro lá. Aí outra pessoa lá na frente pede um empréstimo. Aí vai ter o spread bancário, que é o lucro do banco. Nisso, o banco vai receber mais do que o que emprestou e vai acabar nisso gerando mais dinheiro. Você vai ver que o sistema é estranho. Se você pegar o seu aplicativo de banco e fizer um empréstimo, você vai ver que você vai receber uma quantia, mas a promessa é que o banco vai receber mais lá na frente. E esse dinheiro é todo um número que está ali, não é nem o dinheiro físico que você está vendo. Então, o banco multiplica dinheiro. Se várias pessoas do Brasil fizessem empréstimos, no sentido de empresários, para poder abrir uma empresa ou aumentar a empresa que já tem, isso ia gerar um aumento de dinheiro lá na frente. Não sei se conseguem entender o que eu estou falando aqui. O dinheiro se multiplica, ele não é uma coisa fisicamente palpável e exata. Existe dinheiro físico? Existe. Mas na realidade virtual que nós temos hoje, ele é multiplicável. Então, quando você pensa, eu estou com pouco dinheiro, vai faltar, vai acabar. Não, não vai acabar. E o mais estranho é, quanto mais você gasta, entre aspas, quanto mais você usa o dinheiro, mais os sistemas acham que você é confiável para poder emprestar mais a você. Agora tem um detalhe. Isso aí é benéfico para quem sabe usar. E quem sabe usar não é a pessoa privilegiada, é quem quer saber usar. Porque na sociedade hoje basta você pegar uma internet, porque a maioria dos brasileiros tem acesso a isso, brasileiros de cidade, e pesquisar. O mesmo mecanismo que faz a pessoa se endividar todinha, se ferrar, é o mesmo mecanismo que pode fazer a pessoa subir de vida. Porque, por exemplo, se eu peço um empréstimo e sei gerenciar aquilo, ele não vai ser perda para mim. A perda vai ser mínima. Vai ser uma perda que o investidor tem quando a bolsa oscila para baixo.
É uma perda que nem é perda, enquanto você não vende a ação. Mas a ideia é, se você olhar bem o sistema do dinheiro, tudo aquilo que é pregado dizendo que ele é mal, se você olhar por outro ponto de vista, são as mesmas condições que fazem ele ser maravilhoso. As mesmas condições que fazem você perder dinheiro são as mesmas condições que fazem você ganhar dinheiro. Vamos entender a situação. É simples. Não existe processo de compra e venda. Se você está comprando, o dinheiro está indo para alguém. Você está deixando de ter porque preferiu dar o seu dinheiro em troca de algo, produto, acesso, serviço, e esse dinheiro vai para outra pessoa. O mesmo mecanismo que tira de você, dá para outra pessoa. Se nós tivéssemos menos preconceito acerca do processo de venda, se nós tivéssemos consciência de que vender é uma ciência e uma arte simultâneas, nós veríamos que, poxa, se eu perco, entre aspas, dinheiro comprando e eu ganharia dinheiro vendendo, eu devo vender. E vender é um termo muito amplo. Não é só o ato de trocar um escambo entre aspas, entre o dinheiro e a mercadoria. Vender é, por exemplo, seu filho quer um brinquedo. Se você não tiver consciência de que o filho não quer o brinquedo, o filho quer uma experiência lúdica, ele quer brincar, só que a criança não tem consciência disso. Mas você tem consciência disso? Em vez de dar o brinquedo, se você perceber que ele não é essencial para a felicidade daquela criança, você pode brincar com a criança. Você ser o brinquedo dela. Levar a um parque, brincar de esconde-esconde, pega-pega, fazer cosquinha, sei lá. Isso já pode fazer uma criança pequena ficar feliz. Nesse caso, onde está a venda? Você vendeu uma experiência. A criança queria, com o brinquedo, comprar uma experiência divertida que ela projetou na mente dela. Mas você, ao dar uma experiência divertida, não precisa ficar comprando brinquedo. Então, se você souber vender a sua ideia, se você souber vender uma história para a criança, você não precisa ficar comprando brinquedo. Dá para entender? Então, o dinheiro que você perde comprando, entre aspas, você pode ganhar de volta vendendo. Você pode vender o quê? Se, digamos, em casa, todo mundo do nada deu uma pane e pensou: eu quero comer uma coisa diferente. Você pode ter o pensamento rápido de pegar um aplicativo de comidas e pedir um delivery. Você tem todo esse direito. Ou você, se tiver consciência de que certos elementos que estão na geladeira ou na despensa podem ser juntados assim para criar algo saboroso, você vai lá e vende a ideia. Olha, eu posso fazer isso para você. Vai ficar gostoso. Aí você faz seu argumento lá. E olha, não vai custar nada, porque as coisas estão aqui. Você vai vender uma ideia. E pode ficar saboroso mesmo. Então, o dinheiro é só um meio de expressar uma troca de experiência, uma troca de energia. O dinheiro hoje não acaba como antes. Mas claro, por exemplo, eu estou falando do ponto de vista de alguém que estudou, entrou em nível superior, quer dizer, eu entrei nas regras do jogo da escola, terminei o fundamental, o médio, concluí a primeira etapa do superior, que é a graduação, a especialização. E confesso que foi um grande incentivo da minha esposa concluir uma especialização, porque eu estava muito desanimado na época, mas eu consegui. E ao fazer isso, o que foi que aconteceu? Eu agreguei valor ao meu ser, tanto em conhecimento quanto dentro daquilo que o sistema pede que você tenha, que é o diploma, o certificado. Então, hoje, já ganho, no caso de salário, muito mais. Por quê? Porque eu tenho tempo de serviço, isso agrega, isso é um valor para o município de Belém aqui, como em outras capitais. Tenho a especialização, que agrega outro valor.
O fato de eu ser professor de sala de aula, né? Ele tem regência que aumenta o valor. Então tudo isso vai agregando. Então, em troca dessa minha dedicação no tempo, por estar em sala de aula, por ser especialista, tudo isso aí vai aparecendo em forma de dinheiro no Olerite ou contra-cheque. Então esse é um exemplo. O dinheiro vai surgindo de acordo com aquilo que você vai agregando de valor à sua história. Quanto mais valiosa a sua história, mais você mantém dinheiro com você. Menos você gasta, mais você poupa e mais você multiplica. Então, por exemplo, o fato de eu ser professor de língua portuguesa. Em 2023, peguei o aplicativo, o Get Ninjas, e comecei a ser professor online de vários alunos do Brasil. De Maceió, Brasília, Minas, acho que até do Paraná também. Por quê? Porque na minha história eu me tornei professor de português e tenho métodos próprios para ensinar. E isso é um valor que fez voltar dinheiro para mim. De pouco em pouco foi chegando. Eu fui aumentando, ajustando, percebendo que, bom, aqui no Brasil, em Maceió, eu tenho que cobrar menos, em Brasília eu posso cobrar mais, e assim vai. Então, o dinheiro, ele não acaba assim. Parece que acaba. O importante é, quando você entra num nível diferente de contato com ele, você tem que pensar, a sua vida é finita, o seu tempo é finito, mas o dinheiro não é finito. O dinheiro, dependendo do que você faça na sua vida, pode se tornar de certo modo infinito. De certo modo. Por exemplo, você sabe que a sua vida vai acabar. Sua vida física aqui na Terra. E aí, pensa, não vou fazer tal coisa porque não, acho que não vou conseguir. Você só tem uma vida. Se você não fizer o que você quer fazer, não tem outra vida. Se é necessário pagar por isso, paga por isso. Eu vou gerar uma dívida. Não existe empresa sem dívida. Toda empresa saudável tem algum grau de dívida. Empresas da companhia elétrica, por exemplo, vivem cheias de dívida. Normal. Só não tem dívida quem? O banco. Se você procurar a estrutura lá, os indicadores financeiros de um banco, ele não tem dívida. Fica zerado lá, tem um tracinho. Porque ele gera dinheiro. Então por isso que ele não tem dívida. E tem os inadimplentes dele. Então, se você quer fazer uma coisa, mas vai custar, você consegue fazer. Por exemplo, uma coisa que eu vou fazer um certo tempo ainda é entrar na indústria musical. Hoje é muito mais fácil do que quando eu comecei a compor. Por quê? Porque é uma vontade minha. Você tem talento? Não sei. Mas percebi que é uma questão só de dinheiro. É só dinheiro. E quando você quer muito uma coisa, você consegue. É como se fosse assim. Você diz que o dinheiro falta, fala assim, tá faltando munição. Não. Quando o soldado tem um alvo específico e persistente, ele arranja bala. Encontra munição em algum lugar. Então, por exemplo, se aparecesse alguém falando assim, olha, eu tenho um curso que vai te ensinar a ser uma pessoa melhor socialmente, a ser melhor marido, melhor pai, a ser um amigo mais prestativo, vou te ensinar todos os macetes sociais de como se tornar uma pessoa melhor. O curso custa R$6.000. 60 aulas dentro de um pacote de um curso, 6 mil. Aí a pessoa podia pensar, poxa, tá caro 6 mil, eu não vou conseguir, eu não tenho um cartão com esse limite. Se você procurar e começar a baixar aplicativos de banco, você vai encontrar uma quantidade de cartões que você, juntando tudo, consegue pagar o curso. E esse dinheiro vai se pagar se você estudar bem isso. Mas eu não tenho, não vou fazer uma coisa dessa. E se fosse um familiar seu muito próximo que estivesse doente, precisando de R$6.000, você ia conseguir esse dinheiro. Então, o dinheiro que você não tem a ver com as atitudes que você não toma também. Eu não estou falando das condições materiais que você tem em si, mas quando você quer uma coisa mesmo, você consegue. Parece papo furado, né? Parece papo de, mas como é que é a tua vida? Minha vida é uma vida
de progresso. Nunca vou estar no topo de nada. Porque se eu me sentir no topo de algum lugar, eu vou parar ali. Eu estou em progresso. Tudo na natureza que está em crescimento está em mudança. Então eu estou em constante transformação. Então neste momento, gravando este vídeo, eu estou falando de transformação. Se você quer sentir que o dinheiro não é problema na sua vida, você tem que aumentar a sua capacidade de gerar valor para si mesmo e para os outros. Quanto mais habilidade você tiver, mais você pode converter essa energia, essa linguagem, em dinheiro. Quanto mais específicos os seus conhecimentos, quanto mais raro você for, mais valioso você vai ser. E mais dinheiro você vai poder cobrar e receber. É assim que funciona o jogo. Então, neste momento, eu sei que, numericamente, não recebo aquilo que eu acho que mereço. Porque também eu não tomo todas as atitudes para poder merecer isso. Quanto mais valor você gera, mais dinheiro você tem. Então é assim, se a pessoa quer que o dinheiro não seja problema, ela mesma tem que ser a sua solução. E a primeira, se você não souber o que fazer, é estudar. Ah, mas eu acho que eu não sei o que fazer da minha vida. Aí a pessoa fala isso, termina a escola aos trancos e barrancos e fica depois se queixando, às vezes. Ah, dá sorte. Ah, ganho pouco. Ah, não sei o quê. Ainda tem outros agravantes. Que a pessoa que não estuda de verdade acaba não tendo consciência de certos fatores sociais importantes e não sabe que, estranhamente, por ela ter sido uma má aluna, um mau aluno lá atrás, por ser indisciplinado lá atrás, acabou virando mau pai, mau filho, mau marido, mau esposa. Não sabe disso. Isso afeta. Porque o pouco lá de trás, do passado, acaba se multiplicando no futuro. O erro do passado, não ressignificado, não traduzido em uma nova atitude, vai se reproduzindo de outra maneira no presente. Então, muita miséria que nós vemos aqui no Brasil tem a ver com o passado das pessoas brasileiras que nós não estamos vendo. E quando nos apresentam na TV esses passados, eles apresentam a narrativa de uma forma que nós tenhamos dó. Olha, ele sofreu. Olha, foi doído. Olha como ele foi coitado. Mas na verdade nós não tínhamos que ter dó. Nós temos que ter compaixão. Quer dizer, ter atitude, ter ação. Como é impossível para uma pessoa só que tenha compaixão agir e ajudar tudo quanto é pessoa necessitada, se você de fato tem esse desejo, você, para ajudar os necessitados, se você se acha uma pessoa digna disso, de ajudar os outros, o seu primeiro ato vai ter que ser se capacitar para gerar um tão alto valor que você seja altamente bem remunerado e transborde esse valor financeiro na vida dos outros, em forma de doação, em forma de uma ação benéfica. O dinheiro foi fantasiado para nós. Foi fantasiado. Aqui no Brasil, por exemplo, ficam querendo vender a ideia de que nós temos que taxar os ricos porque o imposto sobre o pobre é muito alto. É verdade, o imposto sobre o pobre é muito alto. Sobre o pobre e sobre a classe média. Não podemos esquecer disso. Tá? Classe média também. Só que o governo, por meio do Banco Central, imprime dinheiro novo. O tempo todo fica fazendo gastos públicos desnecessários. Para que tanto imposto? Para que querer atacar o rico? Para que apontar o culpado errado? Se é o governo que deveria ser autorresponsável. Dinheiro não acaba. O que acontece é má gestão dele. Porque o dinheiro existe em movimento. Dinheiro existe em movimento. Aí o que acontece? Quem é que não tem dinheiro aqui no Brasil? O que acontece? O movimento, como eu falei, dinheiro é movimento. Tem a ver com movimento. Se você, em vez de tomar consciência de como funciona o mundo financeiro,
ficar só repetindo o que você vê, deixa eu me explicar. A pessoa nunca estudou de verdade sobre o dinheiro e só faz usá-lo do jeito como ela viu todo mundo usar. Pai, mãe, pessoas da rua. Você vai repetir o mesmo movimento que os outros. Quem repete o mesmo movimento dos outros fica no mesmo nível financeiro deles. Se eu, por exemplo, tivesse nascido uma pessoa dentro da miséria, da pobreza, e ficasse agindo igualzinho meu pai, minha mãe, minha avó, meus amigos, eu ia ter o mesmo nível financeiro deles, de pobreza também. Você, para poder diversificar os canais de energia que possibilitam a multiplicação do dinheiro, precisa fazer movimentos diferentes. Se a maioria não estuda direito, eu vou estudar direito. Vou estudar da melhor maneira que puder. Por quê? Aqueles que não se dão bem, mesmo tendo um nível superior em mãos, são aqueles que seguiram um movimento de manada que surgiu lá atrás quando facilitaram o acesso à universidade. Quando muita gente entrou, achando que entrar ia ser um movimento mágico e ganhar o diploma ia dar automaticamente rios de dinheiro. Claro que não. Se você entrar com um movimento de manada em qualquer lugar, o seu nível financeiro nunca será alto. Todo mundo que se destaca financeira de alguma forma fez algo diferente da maioria. Você, vamos dizer assim, qualquer um pode ter muito dinheiro? Não, porque para ter muito dinheiro você tem que deixar de ser qualquer um. Você não pode estudar o suficiente, você tem que estudar mais do que o suficiente. Você não pode ler o suficiente, você tem que ler mais do que os outros. Não pode escrever só o básico, tem que escrever mais do que os outros. Não pode falar do jeito que todo mundo quase fala. Vai ter que estudar técnicas de oratória, vai ter que aprender técnicas de retórica. Vai ter que se expor em contextos oficiais para poder crescer nisso. Então quem faz o que todo mundo faz, fica com o resultado que todo mundo tem. Aí o que acontece? Quando você vê alguém que sai da média, muitas vezes a pessoa que vê isso, não tem consciência, pensa assim, de duas maneiras possíveis. Uma, vai ficar admirando, como se fosse impossível chegar lá também. Olha, essa pessoa é diferente, hein? Bacana essa pessoa. Ou vai dizer que teve sorte. Ah, isso aí tá em cima porque teve sorte. Isso aí é porque nasceu assim, desse jeito, desse jeito, por isso que é assim. Ou vai falar mal. Ah, isso aí bem roubou para estar em cima. Isso aí foi bem corrupção. As pessoas têm que ter consciência de que você vai ter mais quando você for mais. Quanto mais você é, mais você pode fazer. E quanto mais você faz, mais você pode ter. Dificuldades vão existir? Vão, claro que vão. Porque quando você vai fazer a expansão do seu nível financeiro, você vai ter que entrar em crises. Você vai ter que entrar em problemas. Você vai ter que criar problemas. Por exemplo, para ter casa, para quem quer ter carro, para ter televisão, você vai ter que gerar uma crise financeira. Você vai ter que gerar uma perda temporária para ter um ganho posterior. Então vai ser crise. Ah, vai faltar dinheiro, vou ficar apertado, vou ficar... Se você tiver estudo e fizer isso, o dinheiro volta. Se você for ignorante quanto ao processo financeiro, porque não quis estudar, quis ir na sorte, você pode se dar muito mal. Então, dívida é boa para quem sabe fazer. Dívida é uma forca para quem não quer estudar. Para quem quer achar que porque ficou adulto, magicamente ficou inteligente. Não é porque a pessoa é adulta que é inteligente, não. Ah, eu sou adulto, eu sou maduro porque eu já saí de casa. Uau, é bom sair, se libertar. É a melhor forma de honrar pai e mãe é evoluindo. Mas isso não quer dizer que você sabe de nada, não. Nós estamos cheios aqui no Brasil de pessoas pobres e de pessoas que acham que sabem muito. Não é muita coincidência serem pessoas assim, que estão pobres também. O dinheiro é algo que tem a ver com o teu preparo emocional também. Se você tem um emocional fraco, no primeiro vazio emocional você vai querer comprar uma coisa que não precisa ter. E vai acumular. Você vai sentir uma fome que não estava tendo, uma fome de nervosismo, de ansiedade,
e vai comer. Se não estiver em casa, vai comprar. E o dinheiro vai embora. Vai atender a emoção. Quem tem inteligência emocional desenvolvida vai tratar diferente disso. Não que não tenha desejos, mas quem tem inteligência emocional não vai usar o dinheiro para tapar buracos emocionais. Vai procurar uma estratégia. Quem se conhece bem vai procurar um meio de usar aquela emoção para gerar uma coisa que tenha valor, sem usar necessariamente dinheiro. Ou às vezes para gerar dinheiro. É assim que funciona. Então, se você quer fazer uma coisa importante na sua vida e acha que dinheiro é problema, pense bem. O dinheiro é problema ou foi você que não foi solução ainda, que ainda não é solução? O nosso maior problema somos nós mesmos. Por quê? Se nós temos conhecimento de algo que pode melhorar a nossa vida, por que não praticamos isso? Porque falta consciência. Quem tem consciência faz. Quem não tem consciência, ou não sabe o que fazer, ou só faz falar. Fica tagarelando. Vira militante de alguma coisa. Mas mais de boca mesmo. Graças a Deus e ao pouco de consciência que me foi dado em casa, pelo meu pai, pela minha mãe, na escola, pelos professores, na universidade, eu pude gerar ações que não me deixam ficar na miséria. Não sou da miséria. Não sou. E por estar aqui, é que eu posso falar disso. Infelizmente, para o Brasil, que foi segregado desde 2003 na ideia de minorias, qualquer discurso que eu fale além disso, que eu tenho falado aqui, que eu estou falando neste vídeo, seria, se eu fosse uma pessoa já de alto destaque, famosa, o pessoal ia me apedrejar, dizendo o quê? Ah, mas você é branco. Ah, mas você é homem. É verdade? É. E daí? Se a pessoa que não é branco, que não é homem, não importa o que seja, ficar usando isso que ela é para querer justificar o fato de não ter dinheiro, se ficar usando isso para ficar usando como desculpa sobre o porquê que não tem condições na sua vida atual, isso é uma pessoa vitimista. O Brasil, infelizmente, está cheio de vitimistas que vão, se virem este vídeo aqui de verdade, que eu duvido, porque as pessoas não gostam muito de pensar, vão ficar dizendo, ah, você é branco, você é homem. Ah, mas porque eu sou mulher, porque eu sou preto, porque eu sou homossexual, vão botar um monte de justificativas. Existem casos, sim, não podemos generalizar, nos quais as pessoas foram tão travadas socialmente por causa dos preconceitos em torno delas, que ficaram com bloqueios emocionais e não conseguem agir. Mas não quer dizer que elas não podem ter nada, elas só estão bloqueadas emocionalmente. Se elas quiserem ter uma consciência, uma clarificação do que elas são, do porquê que elas são o que são, ressignificarem o passado e desbloquearem tudo aquilo que foi travado nessas memórias, elas podem seguir em frente. Só não podem ficar usando desculpa. Quanto mais historinha você cria, desculpas, mais você fica no mesmo lugar. Há pessoas que não querem progredir na vida. Elas querem saborear o problema. Querem ficar fofocando, ficar chorando no ombro do amigo, porque é assim que elas se divertem, mesmo que elas não saibam disso. E o dinheiro? O dinheiro é mais uma desculpa para poder bater, para ficar conversando. Ah, porque o governo. Ah, porque eu... Não. Aqui não é o momento de nós falarmos sobre detalhes de educação financeira. Mas se você olhar a ideia que há por trás do dinheiro, você vê que tudo faz sentido.
Não é que falta em si. Todo mundo pode ter. Mesmo que algum militante marxista venha dizer que, mas se todo mundo tivesse, quem é que ia fazer os serviços menores? Quem tivesse num nível de consciência mais baixo. No mundo capitalista ideal, assim como... como assim ideal? Temos que falar do real. O comunismo de Marx era ideal, então eu posso falar do capitalismo ideal também. O ideal dele é o ideal do capital mau. Mas o capital bom seria o quê? Cada emprego de nível inferior, no sentido salarial, seria um estágio de aprendizado para um nível superior. Por exemplo, comecei como faxineiro na empresa. Ia depois para atendente, digamos, administrador, coordenador, gerente. A ideia seria aprender. A ideia é não querer fazer carreira. Sou porteiro, vou ser porteiro por 30 anos. Não faz sentido. Não faz sentido. Ah, mas eu gosto de ser porteiro. Você gosta do quanto você ganha? Não, mas o governo devia me pagar melhor. Não, você devia ascender. Você deveria subir de nível. Você deveria não ter ficado acomodado ali. Ah, mas você fala isso porque é assim que funciona. Só porque a minha vida é de um jeito e a sua é de outro, não quer dizer que a ideia está certa. Está errada, quer dizer. É assim que funciona. Nós temos que parar de ficar dividindo o mundo, achando que existem milhões de pessoas que precisam de ajuda, sendo que a principal ajuda que elas têm que receber é conscientização, é aprender. As pessoas não querem aprender, elas querem viver do jeito que elas acham que tem que ser vivido e depois querem ficar reclamando e chamando de sorte quando alguém que era do nível delas sobe. Isso não funciona. Em outro vídeo, em algum momento, eu vou falar de maneira mais detalhada sobre isso, inclusive apresentando algo sobre a história do dinheiro. Aqui não é lugar para isso, mas ainda vou fazer. Então o que nós temos que terminar aqui pensando é que o que falta é aprendizado para as pessoas. Elas querem viver na culturinha repetida delas, e em movimento repetido não gera capital ou grande capital. Então, as tarefas da semana são: o livro Vença a Guerra na Sua Mente. Olha, mais um caso. A pessoa que estiver vendo esse vídeo aqui e tem uma situação financeira ruim e não lê os livros que eu estou indicando, não está progredindo. Filme A Menina que Roubava Livros. Os livros bíblicos são Jonas e Obadias. Jejum. Se puder, tomar somente água como líquido o máximo que puder. Refrigerante? Água. Suco? Quero água. Milkshake? Água. Sempre que puder. Modelagem? Alexandre Tadeu da Costa, que é o CEO da Cacau Show. Tudo bem? Então ficamos por aqui e até o próximo encontro.